Mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor para vocês, o pós-jogo da decisão da Copa do Brasil, e o Flamengo conseguiu uma grande vitória no Maracanã diante do Atlético Mineiro, abrindo uma grande vantagem para essa decisão para o segundo jogo lá em Minas Gerais, no estádio do Atlético, da Arena MRV. 3 para o Flamengo, 1 para o Atlético, os gols de Gabigol e do Arrascaeta, e para o Atlético Mineiro, o gol marcado pelo Allan Kardec. Então, o Flamengo precisando de mais um jogo para tentar conseguir uma vitória, para conseguir, né, de um resultado, né, lógico, resultado positivo. O Atlético precisa reverter o resultado, né, lógico, o Atlético precisa vencer por 3 ou mais gols de diferença e que conquista o título de campeão. E o Flamengo pode até perder por um gol de diferença para se sagrar o pentacampeão da Copa do Brasil. Então, 2-0 para o Atlético, decisão para os pênaltis. Então, o Flamengo, né, que agora temos aí a finalíssima, que vai ser na Arena MRV, lá em Minas Gerais, o jogo que vai acontecer às 4 horas da tarde de domingo que vem. Então, os ingressos já estão esgotados, né? Já estão esgotados, então temos aí o Flamengo, né, conseguindo, né, nesse título importante, né? Então, o Flamengo decidindo mais uma vez, então vamos ver o que vai acontecer com o Flamengo no jogo da volta, no jogo do domingo que vem. Então, é, dentro da situação de situações, né, lógico, né, o Flamengo, né, lógico, o Flamengo tem aí o Gabigol jogando bem, né, decidindo a parada novamente, como nos velhos tempos, né, do artilheiro Gabigol, que agora tem 32 gols, né, em toda a história da Copa do Brasil, né? O segundo gol, os dois gols, os primeiros 2 gols dele na competição, é claro. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Então vai ser no domingo que vem o que vai acontecer nesse jogo lá em Minas Gerais. Mas vamos falar aqui do jogo, meus amigos. Mas antes disso, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando seu like, seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do nosso Conversas Torcedor. E não esquecendo, terça e quintas-feiras, às 18 horas, no canal do YouTube do Conversas Torcedor, Conversa de Torcedor Notícias, e também falando também com vocês todo sábado às 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, também com a nossa transmissão ao vivo também pelo Conversas de Torcedor no YouTube, tá bom, pessoal? Pelo YouTube do Conversas de Torcedor, também pelo site radioNSC.com e pela Rádiosnet, falando com vocês tudo para você ficar muito bem informado sobre o seu clube do coração e também em defesa do nosso futebol carioca, também falando do futebol internacional e também do esporte em geral, tá bom, pessoal? Meus amigos, e que vitória do Flamengo, hein, meus amigos? E que vitória do Flamengo diante do Atlético Mineiro no estádio do Maracanã. 3-1, uma vantagem boa para esse segundo jogo, né? O Flamengo conseguiu aí de um resultado bom, com os gols aí do Arrascaeta e também do, do Gabigol 2 vezes, né? Fazendo gols, né? Inclusive. E também, aliás, as duas equipes têm os compromissos no Campeonato Brasileiro, né? Os jogos que vão acontecer aí, né? Ambos fora de casa. Teremos aqui o Flamengo enfrentando contra a equipe do Cruzeiro na quinta, às 9 da noite, e o Atlético Goianiense recebe o Atlético na quarta, às 9 horas da noite, lá no estádio lá de Goiânia. Então, ou melhor dizendo, na quarta-feira também, Cruzeiro e Flamengo, corrigindo para vocês. Cruzeiro e Flamengo corrigindo na quarta, 9 da noite, em Belo Horizonte, lá no Independência, tá, pessoal? Lá no Independência, em Belo Horizonte. Certo, pessoal? Então, também tivemos aí de alguns reclamações e tal, por parte das duas equipes. Por exemplo, na equipe do Flamengo, que nós vamos falar sobre isso, né? O Felipe Luiz e Gabigol foram protagonistas, né? De uma cena que foi da bronca do treinador para o jogador, né? Da bronca à comemoração, é claro, porque o treinador fez uma cobrança, né, ao atacante por um erro de posicionamento para chegar um pouco mais, né, na área, né? Para tentar conseguir fazer. Até perceber nisso. Até perceber nisso no jogo, né? Porque de um erro de posicionamento na frente, né, para tentar chegar mais para conseguir, para acompanhar a jogada, e depois de segundos, né, se redimiu, né, do lance que marcou o segundo gol, né, para o Flamengo, o segundo gol do Flamengo, gol dele, do Gabigol. Na comemoração vibrou com o treinador, na etapa final, aí ele ainda marcou mais um, né, nesse jogo. E
E do lado do Atlético, o bate-boca, né? A atuação ruim do Atlético no primeiro tempo se refletiu nos ânimos dos atletas, dos jogadores que ficaram exaltados em alguns momentos no Maracanã. E dos mais acalorados foi da discussão entre o Hulk e o Batalha, né? E que teve aí no jogo, né, entre o Hulk e o Batalha, discutindo aí entre os dois. Então, discussões, cobranças, comemorações, tem muitas coisas, né? E jogo que aconteceu no Maracanã que vocês vão acompanhar esse pós-jogo. Tá bom? Vamos falar aqui do primeiro tempo, né? Que o time do Flamengo teve uma utilização de 3 jogadores, né? E teve aí no ataque, né? Com o Michael, com o Plata e o Gabigol. E o Atlético usou 3 zagueiros para isso. 3 zagueiros, uma espécie de 3-4-3, né? E o Atlético começou assustando, né? A partida em um chute do Scarpa, que o Rossi espalmou, né? De um erro da equipe do Flamengo. E que deu muito trabalho, né? Para a marcação do Atlético Mineiro, né? Muito trabalho, porque vamos aí do lance seguinte, né? Do Atlético Mineiro, que teve aí o Flamengo atacando com o Michael, levando muito perigo em finalização do Michael aos 11 da primeira etapa. E o time do Flamengo abriu o marcador de uma jogada, que até porque eu estava vendo o jogo aqui, a gente está vendo dessa partida, o Flamengo tendo uma saída de bola, né, pro ataque, e nesse gol, o Gerson rolou para o Wesley, e que foi por dentro, né? Não foi por fora, foi por dentro para fazer a jogada na intermediária, rolando à esquerda para o jogador o Michael, e o Gabigol mandou no chute, né? Em cima do goleiro, Everson, e o Arrascaeta no rebote fazendo gol, fazendo 1-0. Então a saída de bola do Flamengo tem os seus fatores, né? Teve dos méritos, né? Nesse gol. Então, Flamengo também, no lado do Flamengo também, de uma situação de que erros de transição, né? De marcação, o Everton Araújo, por exemplo, né? Que até precisa melhorar um pouquinho, mas foi bem no jogo também. E principalmente aí, meus amigos, o Prata, né? Que não jogou bem, né? Inclusive não jogou bem, né? Tentando conseguir fazer as jogadas, né? Lá na direita, tentando conseguir evoluir com o Gerson na triangulação, mas o Prata não jogou bem, né? Na minha visão. Então, o Flamengo seguindo explorando as falhas no encaixe defensivo do Atlético, porque tinha 3 zagueiros, lógico, né? 3 zagueiros lá de trás. E teve aí o Lianco, o Batalha e o Alonso lá atrás. Então, com liberdade, o Léo Pereira exigiu uma bonita intervenção do goleiro do Atlético, que aos 38, mais um gol do Flamengo, né? E o que dessa reclamação do treinador, Felipe Luiz, por conta do erro de posicionamento do Gabigol. E aí, depois, no lance, o Gabigol, livre, invadiu a área, tocou na saída do goleiro Everson, fazendo o gol do Flamengo, né? O primeiro dele na Copa do Brasil, né? Digamos assim. Então, o Flamengo conseguiu a vitória de 2-0, né? O Flamengo jogando bem, inclusive, né? Naquilo, tentando conseguir explorar mais pelos lados, mas principalmente que tendo também os laterais, né? Quebrando linhas também. O Alexandre e também o Wesley, jogando bem, principalmente. O Wesley jogou bem, principalmente, o jovem da equipe do Flamengo, né? E o Atlético tendo algumas falhas no sistema defensivo. E na segunda etapa, o time do Flamengo continuando, procurando o jogo com o Gerson, inclusive, que arriscou um chute, né? E que o Michael ia fazendo gol de um contra-ataque, inclusive, né? E não conseguiu fazer, e o Gerson chutou na intermediária. E o Atlético levou perigo com o Júnior Alonso de cabeça, né? De uma cobrança de escanteio, né? Inclusive, mas o Flamengo mas foi o Flamengo que balançou as redes novamente, né? Do lance em velocidade, né? Na roubada de bola do Michael no meio de campo, a bola sobrou para o Alcaraz na velocidade, né? E rolou para o Gabigol, que deu magia de corpo, chutou cruzado no canto esquerdo do goleiro Everson, fazendo gol, né? Fazendo gol aos 28, numa falha do Atlético, né? Numa falha do Atlético no meio de campo, e a roubada de bola do Michael. E aos 34, o Atlético diminuiu com o Allan Kardec na falha do Léo Ortiz, né? Na falha do Léo Ortiz. E aí
com as mudanças que o Atlético fez na segunda etapa, né, tirando o esquema de 3 zagueiros para 4 defensores. Então, o Atlético colocando também os 3 atacantes, né, que teve aí o Paulinho, o Hulk e o Allan Kardec. Então, o Allan Kardec entrou e de uma falha do Léo Ortiz, e aí o Atlético fez o gol que diminuiu a vantagem. Então, o Flamengo conseguindo essa vantagem, né? Lógico, conseguindo essa vantagem agora para o jogo do domingo que vem é importante, lógico, né? Que não está definido ainda, lógico, nunca está definido, né? No jogo de 180 minutos, tudo pode acontecer, né? Então, aí a gente vai ver no próximo domingo, às 4 da tarde, horário de Brasília, no que vai acontecer nesse jogo. Então, o Flamengo conseguiu um grande jogo, né? Também de algumas coisas, né, que teve aí, né? O Everton Araújo teve no jogo bem, né? Inclusive no time do Flamengo, lógico. O Prata, repetindo para vocês, não conseguiu efetuar de lances, né? Que principalmente que tem aí para o jogo, né? Lógico, que teve que fazer as funções no ataque de ponta direita, ponta esquerda, mas não conseguiu, né? Não conseguiu ter um bom jogo, né, nessa tarde de domingo. Então, meus amigos e minhas amigas, o Flamengo também teve o Léo Ortiz jogando bem, apesar da falha dele no gol do Allan Kardec, mas fez uma boa partida. O Wesley também fez uma boa partida, o jovem garoto quebrando linhas, né? Também o Alexandre também. Os laterais jogaram bem, inclusive. Então, temos aí esses pontos positivos aí no Flamengo, né? O Felipe Luiz mudando essa situação, mudando a história do Flamengo, mudando nesse panorama, né? Nesse panorama, a história do Flamengo, né? Com uma vantagem boa de 2 gols. Então, o Flamengo pode até perder por um gol de diferença. Então, o Atlético precisa fazer 3 ou mais gols de diferença para conquistar o título. 2-0 vai para os pênaltis. Então, o Flamengo precisa vencer, tendo aí, né? E o Flamengo precisa conseguir um resultado positivo lá em Minas Gerais, né? Para conseguir o título de campeonato. Mas temos mais 90 minutos de partida e tomara que o Flamengo possa conquistar a Copa do Brasil. Então, antes disso, tem aí o jogo contra a equipe do Cruzeiro no Independência, lá em Belo Horizonte, a partir das 9 da noite. E o Atlético Goianiense vai enfrentar contra o Atlético Mineiro também nesse mesmo horário e no mesmo dia. Então, vamos acompanhar o jogo da volta, o jogo que vai definir o título de Copa do Brasil de 2024. E Flamengo, né, que o resultado, né, favorável para o Flamengo, né, lá em Belo Horizonte, no resultado positivo para o Flamengo, garante ao Mengão o pentacampeonato da competição. Tá bom, galera? De um grande jogo, a festa rubro-negra do Maracanã, bonita festa do torcedor que foi lá no Maracanã para incentivar mais de 67 mil torcedores presentes no Maracanã, fazendo maior festa e principalmente dando esse incentivo para o Flamengo de conquistar o título da Copa do Brasil lá em Belo Horizonte, na Arena MRV, trazendo o título para o Rio de Janeiro, o pentacampeonato de Copa do Brasil. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês pela companhia e mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. A gente se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando o seu like, o seu joinha e também ativando o sininho das notificações para vocês ficarem sabendo de tudo que acontece no seu clube do coração, ajudando demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo conversas, né? E não esquecendo, em Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, sempre a partir das 6 da tarde, ou melhor dizendo, 18. E não esqueçam, terças e quintas, 18 horas, 6 da tarde, o nosso Conversa de Torcedor Notícias no canal do YouTube do Conversa de Torcedor e também a nossa transmissão ao vivo no canal do YouTube, na rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, às 11 da manhã de todo sábado, também pelo site radioNSC.com, pela Rádio Net, repito, pela rádio NSC 98.7 FM, também acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo seu carinho de sempre e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera! Fique com Deus e até lá. Tchau, tchau!